é Maíra, hoje eu vim conversar com vocês sobre o que é outline, como que eu faço meu outline e para que serve o meu outline. Recentemente eu respondi a tag Meus Hábitos de Escrita e lá eu falava muito do meu processo de escrever, enfim, como eu estruturo a minha história, e se vocês assistirem o vídeo eu vou falar a palavra outline pelo menos umas 38 vezes. Isso porque pra mim, no meu processo de criação, o outline é uma coisa muito importante. Então eu achei interessante fazer um vídeo só pra explicar como que eu faço o meu outline. Mas a primeira pergunta é, o que é um outline? O outline, ele é um escopo, algumas pessoas chamam de esqueleto, ou guia, ou até linha temporal. No fim das contas, o outline pra mim é meio que uma luz no fim do túnel. E quanto mais detalhado esse outline, melhor você consegue enxergar o caminho até o fim. Então, falando aqui de forma mais prática, através do outline você vai determinar o que acontece na sua história e como ela vai chegar do ponto A ao ponto B. E tudo que vai acontecer aí nesse caminho é pra mover a história ou pra construir personagem e construir o mundo. E se você conseguir fazer isso de forma mais trançada possível, melhor. E esses acontecimentos todos que, vão levar ao fim da história são os plots e os subplots. Tá, então pra que serve o outline? Tipo, de que adianta esse guia? Ter um guia pra o caminho da sua história não é obrigatório. Na verdade, nada que eu vou falar aqui nesse vídeo é obrigatório, porque não existe uma regra quando a gente está falando de criação. E não existe fórmula mágica para o processo criativo. O outline é apenas uma ferramenta. Ele vai ajudar você a estruturar e organizar a sua história. Porque sim, escrever uma história, inventar, é criação, mas é técnica também. E é para isso que a gente estuda, para entender um pouco mais sobre narrativa, sobre construção de personagem, sobre voz, por exemplo. Tá, mas como essa ferramenta, então, o outline vai te ajudar? Para mim, por exemplo, o fato de eu saber exatamente para onde eu tô indo na história me ajuda a me manter motivada, porque eu sei qual que vai ser a próxima cena, eu sei que eu vou escrever, eu sei que tá chegando aquele momento importante da história, então eu me mantenho animada e evita que durante o processo de escrita você caia naquele ponto de, meu Deus, e agora? Para onde que a minha história vai? Eu não tô falando que isso não acontece comigo, mas isso acontece antes, quando eu estou fazendo outline, porque o outline é o momento em que eu vou ficar pensando o que acontece nessa história. Porque quando eu tô escrevendo não é mais um momento de tomar decisões de tipo, o que vai acontecer. Quando eu tô escrevendo é o momento de como aquilo vai acontecer. Eu sei que, por exemplo, o personagem X e o personagem Y vão ter uma discussão e ali eles vão falar do assunto X. Mas como vai ser essa discussão? Vai bater o carro? Vai, sei lá, puxar cabelo? Isso eu geralmente decido quando eu tô escrevendo. Mas fulano e ciclano vão brigar, eu decido no outline. Às vezes, claro, eu já tenho a cena clara na minha cabeça, com todos os detalhes, e aí eu escrevo mesmo, eu já deixo ali um resuminho de tudo que vai acontecer já no meu outline, mas isso eu explico depois como é que funciona. Outra vantagem do outline é que te ajuda a organizar o seu subplot e também o foreshadowing. Subplots são as tramas que acontecem paralelamente à trama principal, então você tem, sei lá, a grande jornada do herói ali acontecendo no meio, mas e aí todas as outras pessoas que se envolvem com aquilo, todas as outras questões, querendo ou não, se ele tem amigos, essas pessoas que são indivíduos e eles têm a própria vida e o próprio arco narrativo. Criar subplots ajuda você a não ter uma história monótona e também você não ter personagens que são, tipo, unidimensionais, porque se eles só têm esse interesse na vida, sabe, quem que eles são? Mas não vamos falar de personagem agora. E o foreshadowing são aquelas pequenas informações ou coisas explicadas na história, tipo, num contexto super normal e aí depois vão ser muito importantes. Às vezes vão te ajudar até a criar um plot twist. Você tendo um outline, você consegue ver a evolução desse foreshadowing, você consegue dar essas pitadas de quando aquilo vai aparecer até a revelação final. Eu tô, acho que passando bastante informação aqui rápida, mas eu vou tentar exemplificar como que é, de fato, um outline daqui a pouco. Antes de eu explicar como é que é o meu passo a passo, é importante entender que esse meu método, ele é um Frankenstein de todos os métodos que eu já aprendi, de todas as pessoas que eu já ouvi falar, dos cursos que eu fiz, e eu fui pegando cada coisa que funcionava pra mim e criei a minha forma de fazer. Pode ser que no fim desse vídeo você decida fazer igualzinho, pode ser que você decida fazer só umas partes, ou que você pense que outline não funciona pra você e tudo bem. Como eu disse, isso é só uma ferramenta. E aí tem duas coisas que eu sugiro que você faça antes
antes de começar o seu outline. A primeira delas é saber quem são os seus personagens. Às vezes a gente tem muito claro quem é o personagem antes de começar a história, às vezes não, e você vai entendendo ao longo da história, e tudo bem isso, conhecer mais a voz do seu personagem, mas você ter ideias básicas de quem o seu personagem é, ajuda a você tomar essas decisões que vão aparecer durante a história. Então você pode fazer através de uma ficha de personagem, tipo, essa aqui que eu tenho, ela é tipo gigante, ela tem, sei lá quantas páginas, 9 páginas. Ela é imensa, eu nem preenchi ela toda. Mas o processo de preencher, na verdade, é interessante porque a ficha, ela traz perguntas. Como, por exemplo, o seu personagem tem um apelido? Sim? Não. Qual que é esse apelido? X. Ele gosta desse apelido? Não. Quem deu esse apelido pra ele? Fulano. Então, assim, você já está pensando numa história desse personagem, que faz parte da identidade dele. E isso te ajuda a conhecer o personagem. Então, assim, não quer dizer que essas 9 páginas aí de ficha de personagem vão estar na história. Isso é pra você. É pra você saber quem ele é, pra você ficar mais familiarizado com essa pessoa. Mas deu também de fato de construção do personagem, vamos pro próximo assunto. E a outra coisa que eu acho importante você ter, na verdade, saber antes de começar seu outline, é como a sua história termina. Porque principalmente se o outline é uma estrada pro fim da história, como que você vai decidir o caminho se você não sabe onde está indo? E se você vai se perguntar, mas como que eu vou saber como minha história termina? Em alguns casos até é bem fácil de você descobrir, pensar no conflito principal da história. Ele vai conseguir ou não vai? Harry vai matar o Voldemort? Katniss vai ganhar os Jogos Vorazes? Os perdedores vão ou não matar a coisa? Essa é basicamente a pergunta que você tem que responder. Se a resposta é sim, você vai pensar no como. E aí você pode tomar essas decisões até o final da história. Eu geralmente vou para o lado, sim, ele vai conseguir, mas não necessariamente como ele esperava. Porque essa é a minha visão semi-otimista da vida. Às vezes você vai virar um grande pintor, mas você perde o braço. Tá, mas vamos então agora à parte prática. Como que eu faço o meu outline? Tá, então depois de eu decidir quem são os meus personagens, qual é o meu conflito principal e pra onde a minha história vai, eu começo a escrever no papel com cores diferentes de acordo com cada plot. A primeira coisa que eu faço, na verdade, assim, ela não tem uma super utilidade, é uma coisa super minha, pra meio que dar uma aquecida, sei lá, na minha imaginação, porque eu geralmente começo a escrever uma história a partir de uma cena, ou uma ideia, ou e se uma coisa fosse a outra, sabe? E se a minha irmã fosse raptada por alienígenas quando eu era criança. Esse primeiro passo não é necessário, e é uma coisa que eu faço só pra, sei lá, começar a rabiscar e começar a ter ideias. Porque às vezes eu começo uma ideia com uma premissa, mas eu não sei, tipo, o que vai acontecer nessa história, né? E o momento do outline é o momento que eu descubro. Então, o meu primeiro momento é de rabiscar. Então, a primeira coisa que eu faço é fazer uma linha e pensar, sei lá, onde começa aí o conflito dessa personagem. Vamos imaginar, então, essa ideia de que minha irmã foi raptada por aliens quando eu era criança. Eu sempre quis, sei lá, descobrir onde tá minha irmã. Então, tem aqui irmã raptada, alien. Tá, então, se a minha personagem principal, e é onde começa aqui, né, a premissa da história, é encontrar a irmã, esse vai ser o conflito dela. E aí, o que vai acabar? Ela vai ter encontrado a irmã? Vamos botar que sim. Como eu sempre sou do sim, mas não da forma como ela imaginaria, na minha história aqui, que eu estou inventando agora, ela vai encontrar a irmã, mas a irmã vai estar casada com um alien. Então, irmã casou. Não necessariamente o alien que raptou ela, tá? A irmã casou com o alien. Eu começo a pensar, essa personagem, esse problema na vida dela, né? Porque ela sabe que existe essa raça de aliens, ela sempre odiou eles. Tá, mas o que mais que ela faz da vida, sabe? O que mais que tem na história dela, além de ser uma pessoa que perdeu o irmão pra aliens? Então, é aí que eu começo a pensar nos subplots, é aí que eu começo, né, a pensar nos outros arcos narrativos da personagem, de quem tá em volta dela. Então, vamos imaginar que aqui ela tem uma melhor amiga, e a melhor amiga é a única pessoa que acredita na história dela, né, que a irmã foi raptada por aliens. E imagina que em algum momento da história, ela vai descobrir que a melhor amiga é uma alien também. Disfarçada, amigalha. Isso vai gerar um outro conflito que é paralelo ao conflito principal, mas que ainda está na mesma história. Então a gente tem o plot da melhor amiga alien. Pô, você é minha melhor amiga a vida inteira, você sabe que eu sofro com isso e você nunca me falou e tal. E aí, tipo, você pode confiar em alguém que é alien, porque a nossa personagem principal, ela tem toda uma visão em relação aos aliens. Ela, né, demoniza eles, e ela descobre que a melhor amiga dela é uma deles. E aí a melhor amiga dela, tipo, ainda assim está tentando ajudar ela a encontrar a irmã, porque apesar dela ser uma alien, ela não sabe onde está a irmã. Ou sabe, não sei, vamos descobrir. Pode ter um plot de romance também. Então vai ter uma cena em que ela, sei lá, gente, ela vai conhecer o irmão da melhor amiga. E ele é um alien também, e ele é um alien gostoso. Então ela
vai ficar tipo, nossa, posso me apaixonar por um alien? E aí ela descobre que existe, na verdade, está rolando uma guerra de aliens que os humanos nem estão sabendo, sabe? Então é aliens versus aliens. E aí ela, obviamente, né, nossa personagem principal, ela vai se meter nessa história aqui no meio dessa guerra. Então a gente vai ter todo o contexto dessa guerra, quem que são esses aliens, por que isso tá acontecendo, o que que a melhor amiga tem a ver com essa guerra, o que que o irmão dela tem a ver com essa guerra, o que que nosso personagem tem a ver com essa guerra. Então os outros subplots vão começando a se conectar com esse novo plot, que é o plot da guerra. E aí todos eles vão andando juntos, porque tudo vai refletir, sei lá, na confiança dela, na questão dela encontrar a irmã, na relação dela gostar desse cara e tal. E aí, vamos ter um plot twist aqui, e ela descobre que a irmã, na verdade, é a líder de um dos times de aliens. Irmã líder. E aí ela fica, como assim? Eu estava tentando te salvar o tempo inteiro. Tipo, a irmã dela não quer ser salva. A irmã está casada, feliz, com filhos aliens. E ela, na verdade, a irmã está no time contra os aliens que raptaram ela. Enfim, ela acabou conhecendo outros aliens que são gente fina. E casou com ele e ela nunca quis voltar pra casa. Aí a irmã vai ficar puta, porra, por que você nunca voltou pra casa? Você me abandonou e nananã. Então, a gente tem as coisas que vão acontecendo, elas vão se interligando com a trama principal, né? Tudo tá girando, mas não é uma coisa só que tá acontecendo. São todos os personagens estão acrescentando informações, acrescentando cenas, acrescentando plots, e eles têm os seus próprios arcos narrativos. Porque, por exemplo, a gente tem aqui a melhor amiga, e ela vai ter toda uma série de coisas dela, de tipo, ela é uma alien e ela vive no mundo humano. Como é que isso aconteceu? Como é que é pra ela, tipo, se disfarçar de humana? Qual que é o objetivo dela na guerra? Por que que ela nunca contou pra melhor amiga? Então, assim, cada um desses plots, ele tem o irmão. O irmão, ela depois descobre que ele tá sendo um espião do outro time. E aí, ela fica mais puta com ele. Ela descobre, na verdade, ele era um agente duplo. Então, ela volta a gostar dele. E aí, ele, sei lá, morre na guerra, não sei. Ou no final, eles ficam juntos. Então, assim, cada um desses personagens podem ser um subplot, e no final assim, do outline, né, isso aqui não é um outline, tá? Isso é só uma representação de plot points principais da história, né? Aqui, sei lá, vai... não sei o que acontece aqui, gente. Morre o marido alien da irmã, pronto, tem que morrer alguém. Morre o marido alien, a irmã fica mais puta. E tudo isso tá ok, isso aqui está conectado com a questão da guerra, isso aqui está conectado com o plot da irmã, e com o fato também, tipo, da irmã voltar, né? A irmã vai voltar agora que o marido morreu? Não, a irmã não vai voltar não, porque mesmo o marido morreu, ela tem filho, ela quer continuar com os aliens. E tudo isso, claro, também se conecta à personagem principal, então você vai criando sub-histórias que estão acontecendo simultaneamente com a história principal. Então, o que eu faço agora, pegando as cores, é separar os plots. Por exemplo, eu vou dar a cor verde aqui pra melhor amiga. Tudo que acontecer que for relacionado ao plot da melhor amiga, eu vou escrever tudo de verde. Eu penso todos os momentos de resolução ou transformação, ou em que o plot da melhor amiga está andando. Mas então eu vou pensar tudo que for relacionado às cenas e o plot da melhor amiga vai ser tudo verde. Então plot melhor amiga. Aí, claro, a gente tem o das irmãs, né? Vou botar o das irmãs de azul. Então a irmã líder aqui vai ser parte do plot. A irmã indo embora. Existe uma guerra de milênios entre os aliens, então o que acontece nessa guerra, quem tá envolvido, por que que a guerra começou, como que a guerra vai terminar. O que eu faço agora é pegar um caderninho. Cadê o caderninho? Gente, eu peguei esse caderninho aqui, mas eu não uso caderninho, tá? Eu falei caderninho, mas é cadernão mesmo. Mais fácil que ficar escrevendo um negócio pequenininho. O que eu faço agora é escrever tudo que acontece no plot... Vamos dar plot melhor amiga, tá? E aí eu vou pensar em todas as cenas que são importantes pra o desenvolvimento dessa personagem e pro que acontece com ela na história. Então, eu posso começar a pensar no, tipo, em algum momento em que ela fala alguma coisa que dá a entender que ela é um alien. Isso pode ser um foreshadowing pra quando depois for revelado, e a personagem falou, nossa, como é que eu nunca percebi isso? Se isso por acaso fosse alguma revelação, tá? Não precisa ser. Então, eu meio que listo tudo que acontece nessa história da melhor amiga. Claro, momento revelação, momento elas brigam. E isso, claro, tem que estar ligado com a história principal, que é isso que a gente já meio que imaginou aqui, né? Essa personagem, ela tá vivendo nesse universo, né? Como que é o arco dela dentro dessa história grandiosa. Então, eu listo tudo, lá, beleza. Qual que é o nosso outro subplot? A gente tem um subplot aqui do romance, então eu faço a mesma coisa. Como é que vai se desenvolver esse romance? Quando que
eles vão se encontrar a primeira vez, escrevendo todas essas cenas, e eu vou fazendo isso com todos. Eu vou pensando todas as cenas que são importantes pra história, todas as cenas vão desenvolvendo o caminho. Se você quisesse continuar a pensar no seu outline por aqui, você ia colocando aqui cena, aí depois compra pão, aí depois fala com o FBI, depois viaja pro Japão, aí acontece não sei o que lá, entendeu? Então isso aqui vai ficar, na verdade, cheio de bolinhas, que são todas as cenas que vão acontecer daqui até aqui, tá? Isso aqui eu só marquei, tipo, plot points ou coisas importantes, né, que vão marcar a história. Depois que eu escrevi tudo aqui sobre cada subplot, eu sei o que vai acontecer do começo até o final de cada subplot, e esse é o momento mesmo de ficar imaginando que maluquice acontece com cada um desses personagens e com o desenvolvimento de tudo isso. Aí eu vou começar a escrever com as cores. E aí eu vou colocar, primeira cena, Maria sai pra comprar pão. Maria compra pão, descobre papel no pão, com um recado. Aí ela chama a melhor amiga, então isso aqui já dá pra eu botar aqui o verde. E aí eu vou listando todas essas cenas que eu já elaborei, e aí eu posso também imaginar, nesse processo aqui, imaginar mais cenas em que um plot vai amarrando no outro, quando vier aparecer a irmã, e aí começar, claro, a guerra, né, já que a irmã está envolvida na guerra também, e aí isso vai aparecer mais vezes. O que isso ajuda, tá? Você vai ter uma ideia visual que plot essas cenas estão movendo. Então, assim, se você botar 5 cenas seguidas só sobre o plot principal, eu vou estar esquecendo dos outros plots, e o ideal é que você tenha um equilíbrio de tudo estar o mais trançado possível. Então, você pode ter 3 cenas que estão andando um plot, e aí depois aparece a questão ali do amigo, depois aparece a questão da guerra, nanana. É claro que assim, na hora de escrever, você já pode misturar todas essas cenas numa coisa só. Mas quando eu tô pensando no outline, eu vou pensando, tipo, fulana teve que falar com a mãe, aí apareceu a irmã. Se a mãe e a irmã fazem parte de plots diferentes, eu vou listar isso separado. Mas na hora de escrever, isso pode acontecer tudo numa cena só. E quando eu for realmente botar ele no Scrivener, essas cores, elas começam meio que a misturar. Mas no outline, e quando eu faço o outline no Scrivener, eu gosto de marcar pra ver se eu tô meio que representando o suficiente cada subplot, pra que ele fique o mais trançado possível na história principal. Eu não sei se ficou muito claro, porque como assim, eu não estou com uma história de verdade, eu tô inventando uma história totalmente sem pé na cabeça e eu não faço ideia do que vai acontecer nela. Eu não sei se ficou muito claro essa ideia de você usando as cores e você listando todas essas cenas. Claro, na hora de escrever pode aparecer uma outra cena, ou você pode perceber que dá pra você adiantar aquela informação que você quer passar, você tinha programado pra passar depois, numa cena exclusiva, e você percebe que, nossa, dá pra eu já falar sobre isso agora, apareceu um momento aqui que eles estão numa conversa, já vou tocar nesse assunto. Então você consegue até eliminar de fazer uma cena exclusiva pra falar sobre aquilo, mas pra mim é importante listar tudo que eu acho que precisa que aconteça na história. Então assim, eu já sei qual que é a próxima cena. Quando eu faço o outline, depois eu vou olhar ele, eu vou escrever, eu já sei o que acontece na próxima cena, porque está descrito. É a cena em que ela vai na padaria. Eu já sei por que essa cena acontece, e aí eu só vou bolar realmente na hora de escrever como que ela acontece, né? Se ela vai ser de manhã, se vai ser de tarde, se vai ser... Às vezes essa cena vai estar precisa e clara na minha mente, porque às vezes ela precisa acontecer de uma certa maneira pra que mova o próximo plot, mas muitas vezes o como eu vou decidir realmente na hora de escrever. Tá, então a última etapa é essa. Eu tô aqui com o meu grande livro Aliens vs Aliens, belo outline que eu já fiz aqui, então eu vou começar. Eu já criei aquele projeto no Scrivener, que é o que eu uso, criei essa pastinha, e aqui eu vou colocar no meu mural de camurça, eu vou colocar todos os plot points, né? Então tá, vou adicionar aqui new text. E aí vou botar aqui, por exemplo, qual vai ser o nome do personagem principal? Maria. Maria saiu pra comprar pão. Existe um motivo pra Maria sair pra comprar pão, não sei qual que é, porque, né, não pensando na história. Aqui eu escrevo um breve resumo do que acontece na cena. Então, ela compra pão e dentro do pão tem um recado do FBI. Um recado falando: eu sei onde está a sua irmã, me encontre no jardim, tá? Aí, o que eu costumo fazer é criar marcadores de cor, como eu fiz aqui, tá? Então aqui eles têm esses tradicionais que vêm já padrão, né, que vem no Scrivener. Eu geralmente invento os meus. É azul, né? Aqui no caso eu trocaria, eu ia botar plot principal, irmã, sei lá. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai encontrar com a amiga dela.
e falar: Maria fala com Joana sobre papel, pede pra ir junto, vai ser laranja. Então assim, quando isso aqui tiver mais cheio de coisa, isso aqui vai ficando colorido e eu vou vendo, vou conseguindo controlar. Às vezes a história andou bem em alguma coisa, eu consegui juntar esse aqui com esse aqui, e aí eu posso adiantar esse momento aqui, então é só mudar ele pra cá. Esse aqui, por exemplo, é o meu outline completo do que eu tô escrevendo agora, né, no NaNoWriMo. Então, assim, dá pra... ele tem bastante coisa. Aí eu vou começar a escrever e aqui vai estar listada todas as cenas, né, que eu escrevi, que eu coloquei aqui no meu outline. Então, eu vou clicar aqui vai ter o resumo como eu coloquei, aí eu vou começar a escrever. Maria acordou e foi comprar pão na padaria. Enfim, aqui é a próxima cena já. A Maria fala a Joana sobre o papel que ela encontrou. E aqui vai estar todas, se eu quiser voltar para o outline é só clicar aqui, eu vou estar vendo tudo aqui. E como eu falei, eu posso reorganizar essas cenas também. E por isso que eu gosto muito do Scrivener, exatamente por isso, porque eu consigo ver todas as cenas, eu consigo juntar elas se eu quiser. É um processo que tem funcionado pra mim, pra poder conseguir visualizar bem todo o enredo da história. Eu espero que agora tenha ficado claro pra vocês o que é outline, como ele funciona, mas também dá pra vocês verem que tem muita coisa envolvida aí, e essa é só a parte de estruturação. Entender um pouco mais da técnica com certeza vai ajudar você a escrever melhor e saber melhor o caminho que você tá indo. Se você não sabe muito bem onde começar a estudar isso, as autoras Iris Figueiredo e Laura Conrado começaram um curso de escrita online. E aí você pode fazer no seu tempo, assistir as aulas, fazer os exercícios, e você não precisa ficar preocupado em, sei lá, não ter tempo pra estudar, não ter tempo pra melhorar isso. Você pode fazer no conforto da sua casa e na hora que você quiser. Eu vou deixar o link do curso delas aqui embaixo. Vocês vão aprender muito mais coisas, tanto de estrutura, quanto de personagem, quanto de voz e até de mercado literário aqui no Brasil. Se vocês quiserem saber mais um pouquinho também, eu tenho 2 vídeos recomendando livros sobre técnicas de escrita, eu vou deixar linkado aqui também. E se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem que eu faça um vídeo sobre algum outro desses temas de escrita, me deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau!